Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Evangelho de Lucas. Voltamos a estudar o capítulo 2. Na última aula, nós falamos sobre a visita dos pastores quando Jesus era bebê. Depois disso, a Bíblia vai continuar contando para a gente a história de Jesus bebê. E isso vai até o versículo 39. Depois, a Bíblia teria que falar para a gente sobre Jesus criança, não é isso? Mas a Bíblia não conta nada pra gente sobre a história de Jesus criança. Toda a informação que existe sobre Jesus criança são histórias inventadas, não são bíblicas. Existe muita história sobre Jesus quando criança, mas nada é da Bíblia. Isso tudo é inventado. A única frase que a Bíblia fala sobre Jesus criança, eu vou ler para vocês agora. Olha o que é. O menino é no versículo 40, tá bom? Lucas 2, versículo 40. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Bom, isso é a única coisa que Jesus fala de Jesus criança pra gente, que ele estava crescendo e ficando forte, como toda criança. O crescimento dele foi devagar, como de toda criança. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então ele cresceu como qualquer homem. Ele era criança, bebê, teve cuidado dos pais e foi ficando forte. Tá bom? Isso é o que a Bíblia conta pra gente sobre Jesus criança. Depois vai ter um relato pra gente sobre Jesus na adolescência já, com 12 anos. E é isso que a gente vai estudar hoje. Essa única história que a Bíblia nos conta sobre Jesus adolescente. Vamos ver qual que é? Vamos ler lá. Ela começa no versículo 41 de Lucas 2. Bom, começa assim, ó. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso aí, vamos dar uma explicação. A gente está acostumado que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Sim, é isso, está correto. Mas antes de Jesus já existia a Páscoa, que o povo de Deus comemorava quando eles foram libertos do Egito. Lembra da história de Moisés, do Mar Vermelho? Então, essa era a comemoração de quando o povo de Deus foi liberto do Egito, quando eles deixaram de ser escravos. Então, na época de Jesus, eles já comemoravam a Páscoa, depois que a gente começou a comemorar a ressurreição de Cristo. Vamos continuar ali na nossa história aqui. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Tá vendo? Então a Bíblia só conta pra gente quando Jesus era bebezinho e agora quando ele tinha 12 anos. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. O que acontece? Os estudiosos contam que antigamente as pessoas viajavam em 3 grupos. Tinha um grupo de homens, um grupo de mulheres e um grupo de crianças. Por isso que os pais de Jesus achavam que Jesus estava na viagem, porque eles não estavam juntos. Os pais de Jesus imaginavam que Jesus estava num grupo de crianças que ficavam separados, entendeu? Então não é assim que Maria e José não davam dando atenção para Jesus. Era costume cada grupo andar junto. Então, homem andava com homem, mulher com mulher e criança com criança. Vamos continuar. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Olha só, depois de 3 dias encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Bom, aqui a gente tem uma lição muito importante que Jesus nos ensina. Olha só, Jesus era o próprio Deus na Terra. Ele tinha conhecimento de praticamente tudo, não é isso? Mas mesmo ele sendo Deus, ele estava se preparando para a missão dele, que era salvar a Terra. Ele estava dentro do pátio da igreja, ouvindo e estudando os doutores, as pessoas mais velhas que ele. Isso é muito importante para a gente. Às vezes a gente quer cumprir alguma tarefa e a gente não quer se preparar
Por exemplo, você vai ter um jogo de futebol, uma partida na final do campeonato, e você não quer treinar, você quer ir direto para a partida. Você vai ter uma prova de matemática, por exemplo, você não quer estudar, você quer ir direto para a prova. Olha só, nem Jesus, que tinha todo o conhecimento do mundo, fez isso. Ele se preparou para a missão dele. E como ele se preparava? Estudando com os professores, interrogando. É isso aqui que o versículo fala para a gente. Olha só. Os pais encontraram ele ouvindo-os e fazendo perguntas aos doutores. Tá vendo? Então a gente tem que se preparar, a gente tem que ter paciência quando a gente tem alguma missão. Tá bom? Vamos continuar lendo. Agora a gente está no versículo 48. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Isso aqui também mostra para a gente como Jesus era paciente. Olha só, no versículo 49, Jesus pergunta assim para os seus pais: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Para Jesus, isso era muito claro. Os pais deles deviam saber que ele estava no templo em Jerusalém. Não tinha por que ficar procurando 3 dias por Jesus. Ele só podia estar lá. Mas a Bíblia fala o seguinte, que Maria e José não entenderam, no versículo 50, mas eles não entenderam o que ele disse. Isso é muito importante para a gente. Por quê? Para mostrar de novo que a gente precisa ter paciência. Algumas vezes nós queremos explicar alguma coisa para alguém, contar uma história para alguém, a gente quer mostrar algo para alguém e aquela outra pessoa não entende. E qual é a nossa reação? É ficar com raiva, é achar que aquela pessoa não é tão inteligente assim, e às vezes ficar revoltado porque aquela pessoa não está entendendo o que nós estamos fazendo ou falando. Jesus teve essa reação? Não. Olha no versículo abaixo o que Jesus fez com seus pais, mesmo eles não entendendo o que ele queria, o que ele devia fazer, que era a missão dele. Então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obedientes a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Tá vendo? Mesmo sem os pais entender o que Jesus queria, Jesus continuava obediente. E por isso, teve uma consequência muito boa na vida dele. Olha o que aconteceu com ele no versículo 52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Jesus foi paciente e obediente a seus pais. E por isso cresceu em sabedoria. Então a gente tem que nos espelhar em Jesus sempre, não é? E aqui essa história de Jesus no templo, em Jerusalém, mostra que paciência é uma virtude muito importante para a gente. Jesus teve paciência em 2 momentos. Ele teve paciência para aprender antes de fazer sua grande missão de salvar a terra, e teve paciência quando as pessoas não entendiam o que ele tinha para fazer, o que ele estava falando. Então a gente tem que colocar isso na nossa vida também. Se por acaso a gente quiser fazer alguma coisa, a gente quiser falar alguma coisa com nossos pais, os nossos pais não entenderem, a gente não tem que ficar revoltado com nossos pais, a gente não tem que ficar com raiva deles. A gente tem que entender, ter paciência e continuar sendo obediente, entendeu? Sempre nos inspirando em Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa história, gostado da nossa explicação. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau.